Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos por tudo que estamos vivendo aqui na oportunidade desse culto. Esse é um tempo, Senhor Deus, da gente refletir daquilo que vivemos com o Senhor, daquilo que recebemos da parte do Senhor, e torne os nossos corações sensíveis, abertos, Pai, prontos para serem edificados, fortalecidos e despertados em tudo aquilo que nós precisamos da parte do Senhor. Que Teu Espírito, ó Pai, Ele ilumine os nossos corações, o nosso entendimento, que eu seja um instrumento do Senhor e que individualmente, de uma forma pessoal, Pai, Teu Espírito fale a cada um. É assim que nós oramos e tudo colocamos diante do Senhor nesse instante. No nome santo de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos no mês de abril que nós separamos para viver todo ele, refletindo, aproveitando acerca da Páscoa. A Páscoa que desde a semana passada a gente tem frisado sobre a importância dela para nós, povo de Deus, para nós, povo do reino, povo do Evangelho. O nosso mais importante assunto, aquilo que a gente tem destacado nesses dias, tanto à noite quanto pela manhã também. E em meio ao estarmos envolvidos nesse grande assunto que é a Páscoa, o nosso tema de mensagens aqui para as noites dos domingos é esse, etapas da redenção humana. Aqui o grande objetivo é a gente se voltar à linda história da nossa salvação em Cristo Jesus, que é algo maravilhoso Deus fez por nós, e nós temos tanto a ver e se aperfeiçoar e sermos avivados, provocados pelo Senhor e despertados também a respeito dessa que é a história mais importante das nossas vidas. Começamos na semana passada observando a primeira etapa das muitas etapas aí que essa história poderia ser dividida. A gente separou em 4 principais, mas na semana passada nós pensamos e nos dedicamos acerca da justificação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a outra etapa chamada ressurreição, ou também nominada a regeneração. Mas para tudo isso a gente recapitula aqui coisas importantes a respeito do que é redenção. Porque etapas da redenção humana tem a ver com que todo esse assunto está dizendo, vai nos provocar nesses dias, e a gente tem que buscar encontrar aqui o melhor aproveitamento a respeito de tudo isso. Afinal de contas, o que é redenção? A gente poderia começar a pensar aqui. E a redenção, no sentido geral, ela tem a ver com o reaver de uma condição, resgate de uma situação perdida, não é? Uma reabilitação, uma recuperação, uma restauração, a reparação de um erro. A gente não usa essa palavra de uma forma tão comum no nosso dia a dia, mas é como a gente ir na direção de retratar, de consertar algo de errado que aconteceu, de tornar a resgatar aquela situação, preocupados em voltar ao estado que anteriormente nós tivemos ou onde estivemos. Um amigo que se redime com um outro amigo é alguém que tem uma grande história de amizade com essa pessoa e por algum motivo acabou se perdendo em alguma atitude, em alguma situação, algo que comprometeu, que machucou aquela amizade. E uma redenção é uma volta a resgatar essa amizade, por exemplo. Seria uma palavra da qual também a gente exemplificaria pensando em casais que às vezes se feriram ao longo da caminhada e depois busca-se viver uma volta, um retorno da onde estiveram. E a respeito da redenção bíblica, que é o nosso assunto aqui, tem a ver da nossa volta, a volta do homem para Deus. Nós fomos criados por Deus, e lá no princípio a Bíblia conta que tinha uma história muito especial, pensada por Deus o Pai para todos nós. Só que no meio do caminho, no registro bíblico, o homem falhou, o homem caiu. E a respeito disso que essa redenção humana ela vai se voltar, porque Deus elaborou um plano de redenção, um plano para que essa história pudesse ser revista, pudesse ser refeita. Então, nossos dias aqui a gente vai pensar sobre a redenção humana na perspectiva de Deus, porque é a história de Deus, é o plano de Deus que faz a redenção acontecer.
Não adianta eu e você queremos idealizar um caminho próprio do qual nós vamos ser religados a Deus, porque é Deus o Senhor da história. É Ele que dita o caminho pelo qual a redenção deve acontecer. Isso deve estar muito bem claro, muito bem posto para todos nós. Nós devemos conhecer o plano de Deus, do resgate de Deus. E isso é importante para quem está conhecendo a verdade nesses dias, isso é importante para quem é novo na fé, como também é importante para quem já tem muito tempo na salvação. É de suma importância a gente entender essa história e como ela acontece, pensando que é uma redenção segundo o plano de Deus, segundo o que Deus pensou e idealizou, tá? Por que a necessidade de redenção? A gente começa pensando aqui nesses dias, por que essa precisão acerca da redenção? E aí a gente vai ver algumas coisas aqui muito importantes para pensar acerca disso, tá? Por que a necessidade da redenção? Porque a gente vai poder ver que o homem caiu, a Bíblia mostra isso. Deus criou o homem perfeito, Deus deu um direcionamento para o homem viver próximo a Ele, santo e perfeito. Mas o homem caiu desse objetivo. O homem, ele, segundo aquilo que a palavra nos diz, ele separado foi da glória de Deus diante dessa queda que aconteceu. E uma vez que ele caiu, este homem se separou de Deus. E a gente precisa pensar sobre se separar de Deus. Porque se a gente andar pelas ruas, se a gente conversar e interagir com pessoas, nós vamos ouvir falar muito acerca de Deus. E por muita gente que às vezes não está dentro de um contexto de uma busca efetiva por Deus, dentro de um caminho da palavra, dentro do caminho do evangelho. Deus está no discurso das pessoas. E a grande preocupação desse assunto é que tem muita gente que acha que está religado ou próximo a Deus, mas a verdade é que não está. A verdade é que lá no princípio o homem ele caiu e separado ele, então a partir dali toda a raça humana passou a ser separada de Deus. E só tem um único caminho de volta para ser resgatada essa situação, que é Jesus Cristo. Então, enquanto Jesus Cristo não vem para a pessoa de alguém para ser a ponte, o elo de religação com Deus, não existe volta para Deus, não existe estar com Deus. Por mais que Deus esteja no discurso das pessoas, por mais que pessoas recitem lindas frases a respeito de Deus, se Deus não for uma realidade da qual ela se religou por meio de Jesus Cristo, isso não é verdade. Porque a bem da realidade que a Bíblia vai nos mostrar é que o homem caiu e se separou de Deus, e isso é algo muito profundo. A palavra de Deus vai nos dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se destituídos tem a ver com estar separados, tem a ver com estar sem contato com a glória de Deus. A gente poderia trocar essa palavra pela presença de Deus. Todos estão separados da presença de Deus. Todos estão separados do contato com Deus. E essa realidade só vai mudar na pessoa de Jesus Cristo. É só Jesus, é por isso que a Bíblia diz, Ele é o único caminho e ponto final. Pastor, mas eu conheço uma série de pessoas que falam muito sobre Deus, mas nunca reconheceram Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Elas podem ter Jesus no discurso, mas na verdade elas estão repetindo alguma coisa da qual elas não experimentaram profundamente interiormente. Porque é só a partir de uma experiência pessoal de reconhecer Jesus como Salvador, é que se volta, que se religa a Deus. E isso é sério dessa forma, nós precisamos pensar. A partir da queda também o homem ele vai sofrer uma ruptura na sua natureza. A sua natureza passa a ser comprometida pelo pecado, afetada pelo pecado. Uma natureza que vai estar inclinada para o pecado, contaminada pelo pecado. E isso a gente vai ver essa cadência da nossa natureza, do homem pelo pecado, ou seja, de indisposição, de contramão a Deus. É uma vida de desobediência, por isso que na palavra de Deus, o estado antes de Jesus do homem é chamado de inimigos de Deus, ou filhos da ira. É sério desse jeito.
É importante a gente pensar a grandeza dessas verdades aqui para a gente entender da onde nós saímos, da onde nós fomos resgatados. Uma vida de desobediência. Por quê? Porque a obediência se caracteriza em estar com Deus, em obediência, em acordo com Deus. Mas quando você está rompido e separado com Deus, essa é uma verdade que não acontece. Uma outra realidade que acontece na ocasião da queda: o espírito do homem ficou morto. E por que ficou morto? Porque ficou separado de Deus. É muito importante a gente entender isso. Melhor exemplo que, de uma forma muito simples, eu entendo para explicar isso é da seguinte forma. Vocês podem ver esse braço aqui e a vida nesse braço. A vida nesse braço porque ele está ligado a esse corpo tem vida e a vida desse corpo é transmitida a esse braço. Só que se por algum motivo eu sofro um acidente, esse braço, por algum motivo ou razão, ele é decepado, esse braço vai morrer, ainda que esse corpo esteja vivo. Porque a vida que há no corpo não será comunicada, porque não haverá mais ligação desse braço com o corpo. O homem ele foi criado um ser espiritualmente vivo, mas quando ele cai, quando ele se separa de Deus, ele se torna espiritualmente morto. Essa é a realidade. Isso é de fundamental importância para a gente pensar esse nosso assunto de hoje. O texto aí de Efésios 2, de 1 a 3 vai dizer para nós, ali Paulo dizendo àquela comunidade: olha, a realidade é que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que eles estavam? Antes de Cristo. Paulo está dizendo a irmãos da igreja aqui: vocês antes de Cristo estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está estabelecendo aqui: olha, vocês estão dentro, porque agora vocês estão com Cristo, mas existem aqueles que ainda vivem na desobediência, eles ainda não viveram o que vocês viveram, que é o quê? A religação por meio de Jesus Cristo. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira, porque essa era uma realidade ali vivida dentro daquele momento antes de Cristo, porque o espírito estava morto nas transgressões e pecados. Quando o homem cai, ele perde o seu propósito de vida, porque ele deixa de ser adorador. O homem ele foi criado para adorar a Deus, para viver com Deus. E quando o homem ele cai e se separa de Deus, aquele objetivo fim de vida que era para adorar a Deus, ele começa a se voltar a si mesmo, ele passa a ser um ser autocentrado em si mesmo. E aí ou ele está adorando a ele mesmo, ou ele está adorando alguma coisa que ele decidiu que seria o objeto da adoração dele, mas ele tira Deus da situação e é ele que está ali naquele lugar. O homem deixa de ser adorador na medida em que ele está separado de Deus. E o homem ele passa a viver por si só, ele passa a viver aquilo que a gente entende por o reino dos homens, o reino segundo os homens, que gerou essa sociedade, essa evolução histórica que nós herdamos e temos hoje. O homem ele passa a viver segundo a justiça dos homens, e essa justiça é como? Nós vimos na semana passada, ela é relativa, porque a justiça de um aqui é diferente da justiça dali, é diferente da justiça daquele outro ali, daquela outra ali, por aí vai, cada um, humanamente, por si só, tem o seu próprio conceito de justiça. E cada um tem a sua própria avaliação. E o reino dos homens é o reino segundo a justiça dos homens, que é segundo a cabeça de cada um. E é um reino, é uma realidade de paz sem paz, porque na verdade é uma realidade de seres, de homens que estão irreconciliados. Eles, ao perder a conciliação com Deus, o homem ele não se indispõe só com Deus. Ele fica em intriga com o seu próximo também. O seu próximo é um inimigo dele. É por isso que o caminho inverso vai dizer que o nosso amor é a Deus e deve se refletir no próximo também, porque Deus, a reconciliação com Deus promove o contrário também. Outra realidade da queda, o homem passa a viver destinado a uma condenação eterna, e o homem passa a viver um vazio existencial, porque se ele foi feito para adorar a Deus e ele já não está adorando,
Aquele espaço vai existir sempre com o homem. A noção de futuro, a noção do que ele vai viver após a morte é uma grande incerteza também. Esse vazio inquieta muito esse homem sem Deus. É por isso que o homem comum, natural, sem Deus, ele tem tanto medo da morte. Porque a vida dele é pautada pela realidade material, ele está espiritualmente morto. A morte é um grande drama, é um grande susto, é um grande apavor, ele não sabe o que vai ser a partir do momento em que o seu último suspiro acontecer. Essa é a realidade, então, do homem que cai, do homem que passa pela queda. É por isso que a gente vê esse texto que nos é dito aí, nós vamos ver daqui a pouco. Mas assim, o homem da queda, ele é tudo isso, não é, que nós vimos aí, e ele está vivendo uma realidade de separação de Deus, não é? Veja, o homem ele não viveu tudo isso, ele não alcançou tudo isso sem ser avisado disso. Porque quando Deus criou o homem, Deus avisou, olha, Deus passou uma advertência para o homem, não é? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus avisou para o homem que isso aconteceria, que ele morreria, não é? Essa dimensão de morte que Deus avisou é uma dimensão de 3 vias, porque a morte espiritual que nós já vimos aqui, dessa separação espiritual de Deus. Mas é uma morte ligada ao corpo também, porque por causa da queda, nós vivemos e sabemos que um dia esse corpo aqui ele vai morrer, isso é fruto da queda. Mas sem Cristo, nós sabemos que ainda a morte terá uma outra dimensão da morte eterna, da condenação eterna, não é? E tudo isso acontece porque o homem desobedece e ele cai, ele é penalizado justamente por desobedecer a Deus. E aí, meus irmãos, a história poderia ter acabado assim. Se Deus fosse como muitas vezes a gente poderia ter acabado assim. Deus orientou o homem, falou, olha, não faz, vem comigo. Eu sou o teu Criador, eu te dou a dica, faça do meu jeito, vem comigo que dá certo, não me desobedece. Porque se você desobedecer, você vai morrer. E o homem traiu a Deus. Deus poderia ter acabado com a história, não é verdade? Deus poderia ter dito assim, olha, acabou, esse homem não combinou, não atendeu com o combinado. Mas é a partir daí que a gente vê que existe, não é? O primeiro grande ato de amor de Deus, que é quando Deus elabora esse plano. O plano, a história da redenção. Porque Deus não vai deixar o homem perdido. Deus não vai deixar o homem entregue à condenação eterna, da qual ele buscou por meio da desobediência. Mas Deus, ele elabora o plano da redenção centrado em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, na semana passada nós vimos sobre a justificação na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. É em Cristo que ela acontece, porque por meio de nós ela não seria possível. Mas seguido a justificação, hoje nós vamos então aproveitar e pensar sobre a ressurreição, sobre a regeneração, porque ela diz respeito a essa nossa caminhada dentro da nossa experiência da redenção, da volta na história, do retorno àquilo que Deus pensou, daquilo que Deus preparou para não nos deixar perdidos, mas para nos trazer de volta e nos abençoar. Quando a gente fala de ressurreição, meus irmãos, geralmente a gente vai sempre transitar nessas 3 diferenciações aqui. Nós estamos falando primeiramente da ressurreição de Cristo, a de Jesus Cristo, aquela que aconteceu no 3º dia, não é? A que marca a festa, a celebração da Páscoa. Ou nós estamos falando da ressurreição do nosso espírito, faltou a palavra aí, que é essa que se dá quando nós nos voltamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou nós estamos falando da ressurreição do fim dos tempos, que nós vamos falar um pouco dela mais adiante, que é de quando Jesus voltará. Mas de uma forma ou outra, essas 3 ressurreições, elas acontecem a respeito da interferência de Deus na história. Deus, ele tem um plano e através do seu plano chamado Jesus é que essas experiências, essas realidades da ressurreição, ela acontecem. E nós hoje vamos aproveitar essa segunda dela, relacionada à ressurreição do nosso espírito aí.
Sobre a ressurreição, o que nós vamos pensar, meus irmãos, nessa noite? Nós temos que lembrar que Jesus morreu e entregou a sua vida para nos justificar, para justificar a muitos, como a palavra de Deus diz, não é? Muitos quem? Jesus morreu para justificar a muitos. Muitos quem? Todos os que creram nele, ou todos os que hão de crer nele. Mas Jesus morreu, e como nós vimos na semana passada, ele não merecia a morte, ele não merecia o pagamento pelo pecado, porque ele não pecou. Então é por isso que Jesus, ele é ressurreto por Deus dos mortos. E isso é a grande vitória do que nós cantamos, afirmamos e dizemos sobre Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. E quando ele morreu, porque ele morreu no nosso lugar, Deus vê que ele morreu, ele entregou a sua vida, mas ele não merecia o pagamento da morte porque ele não teve pecado. Então Deus olha e fala, esse aí não. Esse não vai ser consumido pela morte. Esse não vai sofrer decomposição. Deus o ressuscita dos mortos e o faz vitorioso sobre a morte. E esse é o segundo ato, não é, de amor de Deus, porque a partir dessa ressurreição de Jesus, Deus ressuscita Jesus, tem outra grande demonstração de amor de Deus por nós. Porque uma coisa é ressuscitar Jesus, mas Deus não ressuscitou só Jesus. A partir de Jesus Cristo, Deus ressuscita todo aquele que também crê em Jesus. Lembra da semana passada? Jesus Cristo morre e é imputado, é depositado sobre Jesus os pecados de todos os pecadores que creram em Jesus. Nós vimos. Mas a partir agora da vitória de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, Deus, por amor ainda, imputa a vitória de Jesus a todo aquele que nele crê. Então não é só Jesus que ressuscita, mas nós também somos ressuscitados em Cristo. E é esse o nosso assunto quando nós falamos sobre a ressurreição. Porque nós que estávamos lá como um membro perdido sem vida, agora somos religados a Deus, nós podemos ter a vida novamente, na medida em que cremos no Filho, somos justificados por Ele. O grande ato sequente à justificação é a da ressurreição, é a da regeneração, que vem da parte de Deus, não é? Vinda por meio da obra de Jesus Cristo. Porque o Filho, ele foi ressuscitado, e nós também, crendo em Jesus, passamos a experimentar isso, algo que nós chamamos de regeneração, regenerar também como um ato de reaver da condição, não é? Nós passamos ali na parede, ralamos ali a mão sem querer, forma-se uma grande ferida. Em alguns dias isso sarou porque foi regenerado. Alguns animais próprios da sua natureza perdem algum membro ao longo da vida e eles têm a oportunidade de serem reparados, regenerados, não é? A lagartixa é um grande exemplo disso, ela perde ali um membro, daqui a pouco nasceu de novo, cresceu de novo, voltou à vida, recuperou a situação, não é? Quando nós falamos dessa realidade do que vivemos em Cristo Jesus, isso mostra o grande amor de Deus por nós, é que esse amor, ele nos justifica dos nossos pecados e ele traz a gente de volta esse caminho da vida, e essa é mais uma etapa da redenção que nós vamos viver, que estamos vivendo. Na verdade, ela vai ser acompanhada de outras mais que viveremos nos próximos dias, mas o Espírito nosso que estava morto, ele agora volta à vida, e essa regeneração que é experimentada por meio do se ligar a Deus por meio de Cristo, vai gerar uma recuperação das coisas que a queda tirou da gente, que a gente viu agora há pouco. Você se recorda que a gente viu alguns aspectos dos quais a queda fez acontecer para nós? A partir da regeneração, essas coisas elas vão ser mudadas. A primeira delas, justamente por conta da ressurreição, da regeneração, nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura.
Está querendo dizer assim, portanto, se alguém foi justificado por Cristo, se alguém olhou para Jesus e o reconheceu como Salvador e Senhor da sua vida, se alguém abraçou tudo isso e disse, eu quero voltar para Deus por meio de Jesus, se alguém experimentou isso, é nova criação, porque ressurgiu espiritualmente. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo em outras versões, e eis que surgiram coisas novas, porque se recobrou da condição espiritual. O espírito que estava morto agora passa a estar vivo, porque foi regenerado, foi reavisto diante dessa realidade alcançada na salvação. É aqui que a gente diz que é a vida da nova criatura, e o velho homem fica para trás, porque quem é o velho homem? O velho homem é um homem natural, é o homem segundo a natureza do pecado, sem Cristo, sem Jesus na vida. Mas a partir do momento que Cristo aconteceu na vida, uma nova vida vem, nova criatura. Isso precisa estar muito bem posto para a gente, não é? Esse homem vai ser também aquilo que pela palavra de Deus nós entendemos como homem espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 16, vai falar sobre isso. Ele já não discerne as coisas como homem natural, mas ele discerne espiritualmente, porque agora ele está ressurreto espiritualmente e o Espírito Santo habita nele a partir do momento em que ele aceitou a Jesus Cristo. Porque a partir de agora, como Paulo diz, ele tem a mente de Cristo. Cristo fez a grande obra que regenerou o seu interior, o seu coração, e isso é muito profundo para todos nós. Vai dizer para a gente, o Evangelho de João 1, 12 e 13 vai dizer, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque é nova criação. Perceba, não é todo mundo que está nesse planeta que é filho de Deus, não. Só são filhos de Deus aqueles que ressurgiram em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar e frisar isso. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, aos quais não nasceram por descendência natural, porque a descendência natural gera homens naturais, e nem nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E ao nascer de Deus, tem a ver com essa linda história que João 3 vai nos dizer. É quando Jesus encontra com Nicodemos, e Nicodemos está ali resenhando com Jesus, e Jesus vai falar assim, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, é necessário deixar a morte espiritual, e tudo isso só se experimenta na pessoa do Filho de Deus. Tudo isso leva à vida o homem espiritual que nós estamos vendo aí, o homem espiritual que agora ele é regenerado na pessoa de Cristo Jesus. É só esse homem que continua a viver o processo da redenção que nós vamos ver no próximo dia. É só ele que vai viver as outras etapas. É só ele que vai poder viver aquilo que nós vamos observar como santificação e que vai alcançar a glorificação do seu corpo e viver na eternidade com Deus. É só esse homem que pode de fato estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus não é dizer que você está próximo de Deus. Não é dizer que você acredita em Deus pura e simplesmente. Não é dizer que você quer muito bem a Deus e que você ama a Deus. Porque a bem da verdade, meus irmãos, está cheio de gente aí fora dizendo e afirmando essas coisas. Mas não nasceram de novo segundo Cristo Jesus nos seus corações, segundo a fé em Cristo Jesus. O livro de Hebreus vai nos dizer, a carta aos Hebreus vai nos dizer que nós podemos entrar ao Santo dos Santos para adorar, porque é Jesus, o Filho, que nos toma pela mão e Ele nos dá o direito de entrar lá. Podemos entrar lá na presença de Deus porque o Filho justificou os nossos pecados. Porque Ele nos deu condições de sermos nova criatura. Só pode entrar na presença de Deus, ter acesso a Deus de novo, gente que é nova criatura. Velho homem não. Por mais que seja um velho homem, esteja no meio do povo de Deus, esteja até no hall de igreja, se não nascer de novo, não vai estar na presença de Deus. Pode-se fazer afirmativa sobre Deus, mas se não acontecer o processo genuíno de nascer do Espírito, segundo a obra do Filho, não é verdade, não é real, não é uma realidade.
Uma outra coisa que acontece a partir da ressurreição também, vivida por meio da obra de Cristo Jesus, é a consciência viva do Espírito. Porque veja, a gente recebe, reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas essa nossa natureza carnal desse corpo, ela é algo presa a essa realidade que ela herdou, que ela adquiriu do pecado e da queda. E ela continua com as suas lutas para obedecer. Na verdade, ela não quer a vontade e o propósito de Deus. Na verdade, ela não deseja obedecer e viver toda essa história com Deus. Mas o fato é que enquanto nós habitamos esse corpo aqui ainda, nessa realidade, uma vez com Cristo, Jesus, garante que o Espírito Santo ele vem morar na nossa vida. E vindo o Espírito vai dizer assim: olha, Leandro, não obedeça às obras da carne. Leandro, mortifique as obras da carne, porque agora você não é só um homem natural com espírito morto, mas agora o seu espírito ressurgiu em Cristo. Viva conforme o chamado da salvação da qual você recebeu e foi justificado na pessoa do Filho. Viva essa nova vida, abra mão dos desejos da carne e viva para Deus. A mente de Cristo que agora deve dominar sobre você, Leandro, é essa mente que vai te levar para as vontades de Deus, para perto de Deus e vai afastar as obras da carne. O andar do Espírito no Espírito é uma coisa, as obras da carne é outra. Tem a ver com a vida daquele que é nova criatura, andar no Espírito. Uma vida totalmente entregue segundo as obras da carne é coisa de quem não nasceu de novo. Nós precisamos dizer aqui, porque a consciência do Espírito ela é viva sobre aquele que alcançou Jesus Cristo. Isso faz totalmente parte da vida do salvo. Aquele que nasceu de novo é alguém que vive buscando a obediência. E a palavra de Deus vai dizer que ele é amigo de Deus agora. Jesus disse assim: olha, já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque vocês têm obedecido aquilo que eu tenho dito a vocês. A obediência ela é própria daquele que obedece a Deus, e uma vez agora obedientes a Deus, somos amigos, não somos mais inimigos. Então essa nova vida vivida a partir da ressurreição é uma vida da obediência, é uma vida de sermos amigos de Deus, porque entendemos que em Deus Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso condutor sobre todas as coisas. O Espírito agora então ele é vivo, ele está regenerado. Olha só o que Efésios 2:5 vai nos dizer, o apóstolo Paulo. Ele deu-nos vida, Deus o Pai, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, assim como Ele ressurgiu a Jesus Cristo, Ele nos deu vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou seja, na obra da salvação. Colossenses 2:13 também vai nos dizer: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, Deus os tornou vivos juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Paulo está falando dessa grande obra que acontece na pessoa de Cristo Jesus. Outra do Evangelho de João, essa vem da própria pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está falando aqui sobre essa realidade, sobre essa dimensão do Espírito que agora já não está mais morto, mas vive a partir daí a nova realidade de vida, a vida do homem espiritual. Mais um versículo para nós, Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com Ele, com Jesus Cristo, na morte, por meio do batismo, por meio do que o batismo simboliza, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, em outras versões, uma novidade de vida. Tudo isso por meio da obra de Cristo. Tudo isso a respeito do que se vive a partir de um espírito vivo e regenerado, ou seja, Cristo viveu isso e daquilo que Ele viveu foi nos imputado a nós. É a partir da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus que nós podemos voltar a sermos os adoradores que nós nascemos para ser.
Porque sem essa referência daquilo que Jesus nos deixou e da presença do Espírito que nos leva a se render diante do Pai, isso na realidade não é uma possibilidade para o homem natural, não é algo que possa ser vivido, uma vida para Deus. O homem natural e comum, ele pode até ver e perceber, sim, nuances e traços da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que a criação manifesta a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Isso é uma coisa que não só homens espirituais renascidos em Cristo Jesus podem constatar, mas o homem natural ele também pode perceber isso. Mas a adoração no nível de comunhão profunda, adoração no sentido de termos orações ouvidas, isso nós só podemos experimentar a partir da vida em Cristo Jesus. Nós fazemos orações, por exemplo, e nós concluímos, em nome de Jesus, amém. Essa frase quer dizer assim, olha, Deus não receberia eu, Leandro, pecador miserável que sou, mas na pessoa de Cristo Jesus, eu agora justificado, em nome de Jesus sou recebido. As minhas orações chegam até o Pai, porque eu sou adorador, porque aquilo que Deus criou lá no início, Deus criou um ser para viver um relacionamento íntimo de comunhão com Ele. A queda tirou isso de nós, mas Cristo é o caminho para a redenção e para a volta dessa história. E nós podemos ter a certeza da salvação eterna também, porque ela vem para aqueles que creem em Jesus e vivem a nova vida. Esse mais central versículo da Bíblia vai nos dizer isso, porque Deus tanto amou o mundo, e Ele deu então seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna na pessoa do Filho Jesus, uma vez que somos ressurretos, ressuscitados dessa realidade. E esse novo homem agora, quando ligado a Deus, quando vive para Deus, quando se lança em viver a comunhão com Deus, ele tem a plenitude dele em Cristo. Ele não está mais para a realidade de viver uma realidade, um vazio existencial. Ele não tem medo da morte, porque agora ele pode dizer como Paulo, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu morrer eu estarei diante do Senhor, e se eu vivo para Cristo. Cristo não é algo que vai acontecer uma vez lá algum momento na minha vida, ele já é uma realidade, ele já me deixa feliz, ele já é tudo para mim, ele é maior do que qualquer realidade do que esse mundo pode me promover. Paulo, ele vivia feliz. Eu gosto de lembrar isso, que assim, o Paulo que diz essa frase, é um Paulo que viveu toda sorte de proeminência, de visibilidade, de poder, de reconhecimento humano, de possibilidades. Ele tinha cidadania romana, ele era um cara bem na foto aos olhos do mundo de então, da sua época, antes de ter Jesus. Mas quando ele conhece Jesus de verdade, quando ele se lança a conhecer tudo que Jesus é, quando ele percebe cada minúcia do que Jesus é, quando ele emprega a sua vida, e quanto mais ele emprega, ele vê o quanto Jesus é bom, o quanto é bom estar na comunhão com Deus, ele põe tudo de lado, ele fala assim, nada se compara, nada tem esse peso, nada é comparável a tudo isso que se vive na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a vida da nova criatura, daquele que está vivendo uma realidade com Deus. E tudo isso por meio do plano de Deus em Cristo Jesus, não é? Tudo isso em Cristo Jesus, porque nós precisamos entender, irmãos, que sem Cristo nada disso seria possível. Em Cristo nós não poderíamos viver essas expressões da redenção, do resgate, do retorno para Deus, porque é Cristo que torna isso possível. A partir da justificação, a partir da vitória dele, se eu posso me ver e me sentir e me chamar um vitorioso, é porque a minha vitória está atrelada à vitória de Jesus Cristo. Se Jesus não estiver na minha vida, como eu vou poder ser vitorioso dessa forma? Como essa vitória estará presente na minha vida? O Deus da história toda da redenção é um Deus que centraliza toda a obra, todo o acontecimento que resgata o homem na pessoa de Cristo, e isso deve estar muito bem claro e posto para nós. Dito isso, nós consideramos algumas coisas importantes para nós que estamos aqui nessa noite, nessa reflexão, observando sobre essa realidade toda que nós estamos conversando aqui. Nós podemos ver aqui que tem duas realidades possíveis, divididas uma e outra na pessoa de Cristo Jesus. Uma, o homem natural sem Jesus,
a outra, aquele que é espiritual, nova criatura em Jesus Cristo. A grande pergunta que cabe para nós hoje, nessa noite, é sobre, nessa história dessa redenção, quem somos nós? Qual desses homens nós somos? Porque Deus nos amou de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Se Deus fosse um tiquinho assim como nós somos tantas vezes do ponto de vista humano, Deus tinha abortado essa história. Deus não tinha nem começado. Mas Deus, que é rico em amor, em graça e misericórdia, Ele fez tudo acontecer, prevendo um plano para resgatar homens que precisavam dEle o tempo todo. Homens que sempre precisaram dEle. E homens que depois que caíram não tinham como sair dali. E Deus lá, com todo o seu amor e misericórdia, Ele prepara um plano. E esse plano é Cristo Jesus, e é em Jesus que tudo muda. Mas a grande pergunta é, quem nós somos diante dessa realidade toda? Nós gastamos aqui muitos detalhes para esclarecer um lado e outro, porque é fácil verbalizar algumas coisas com a nossa boca. Mas o que tem efeito mesmo é aquilo que a gente experimenta no coração diante de Deus. Porque é Deus que olha no profundo do nosso coração e sabe se realmente nós nos rendemos, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador e por isso agora o nosso dono e Senhor, ou se tudo isso é simplesmente algum discurso da boca para fora. A gente vê pessoas do universo comum que às vezes fazem músicas a respeito de Deus, falam belas coisas a respeito de Deus, mas ainda vivem uma vida segundo o curso dos seus próprios corações. Vidas que não são marcadas naquelas características que são as características daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Porque não tem essa de, olha, Jesus veio para a minha vida, tudo isso aconteceu, mas no final das contas eu continuo igualzinho ao que eu era antes de Jesus ter chegado na minha vida. Não. O processo de Cristo na nossa vida é um processo irreversível. Se é verdade para valer. Nada pode conter. Não é? Deus, Ele nos traz para perto, igual nós cantamos aqui hoje, na pessoa de Jesus Cristo. Mas às vezes no nosso tempo, nos nossos dias, nós viemos de uma cultura ocidental que por séculos transpira, anuncia aqui no Ocidente, na sua maior expressão, o cristianismo, a fé em Deus. E às vezes é comum repetir coisas sem que isso seja uma verdade no coração. E essa verdade que nós afirmamos aqui é a de que nós precisamos entender sobre a realidade da salvação e de quem nós somos ou não somos, porque isso tem a ver com tudo, com o todo, com o principal da nossa vida. Porque isso nos redefine para sempre. Não adianta dizer assim, olha, no final das contas, se eu estiver meio enganado, Deus vai se enganar junto também comigo, não. Porque Deus olha nos nossos corações e Ele enxerga, Ele sabe muito bem se o sangue de Cristo passou ali de fato, lavando o nosso ser, nos purificando, nos libertando de todo o velho homem que nós somos e nos fez nova criatura, e o Espírito Santo veio como selo e veio como habitação permanente para a nossa vida, ou não, Deus sabe disso. E nós não podemos nos enganar, porque às vezes as pessoas podem ser de alguma certa forma culturalmente, pode se passar em meio às pessoas, mas Deus sabe a veracidade daquilo que nós vivemos. E essas perguntas elas devem calar para a gente hoje. É inevitável, diante de tudo isso que nós estamos pensando, analisar o seguinte: o que nós estamos vivendo conta quem somos. Meu convite nessa noite é para que você pense na sua vida. A sua vida é a vida da nova criatura em Cristo Jesus? E se você mentalmente dizer assim, sim, pastor, aí eu te pergunto, responda na sua mente, por quê? A tua vida é algo que diante de Deus atesta uma vida transformada pela presença do Espírito Santo? É uma presença que de fato veio e mudou todas as suas estruturas? Você de fato tem estado em contato, está com Deus, ou de alguma forma você acha que está? Sabe, aquela realidade toda sobre o Espírito, andar no Espírito, o Espírito liderar a tua vida, o Espírito Santo liderar a tua vida, que é uma realidade do salvo, isso é uma realidade na sua vida? Porque essa não é uma pergunta do pastor que prega sobre isso no domingo à noite.
Essa é uma preocupação, porque se isso ainda não está acontecendo na sua vida, você não sabe o que você está perdendo. Cristo, a partir do que Paulo diz no Novo Testamento, Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é o nossa maior possessão. Nós não podemos cruzar uma vida aqui enganados ou se auto-enganando, querendo dizer assim, olha, eu aproveito parte dessa história, é legal, mas sei lá, vamos que vamos indo, vamos caminhando. Porque a história de Cristo na nossa vida é uma história de ruptura. Para a gente ser nova criatura, a gente tem que deixar o velho homem para trás. Para a gente estar no reino da maravilhosa luz dele, a gente tem que deixar de ser trevas. Para viver o grande propósito da liderança do Espírito Santo na nossa vida e frutificar dele, nós precisamos abrir mão das obras da carne. E todo esse aparato de tantos aspectos que nós vemos aqui, vai contar sobre quem nós somos, sobre de que lado dessa história nós estamos. E pensar a Páscoa é lindo, o próprio exercício de se lembrar do amor de Jesus, de se lembrar tanto amor que foi ali ofertado por nós, e tem muitos que estão ali na iminência de alguns passos nessa direção dessa história, mas ainda não consumaram a realidade do reconhecimento, do se render, do se quebrantar totalmente diante de Jesus. Daí eu preciso te avisar, essa história não é uma história de partes, porque Jesus quando vem, ele mexe com o todo da nossa vida. Ele transforma tudo, ele mexe em cada detalhe. E é por isso que quem nós somos, o que nós estamos vivendo, conta quem nós somos nessa história, se nós somos nova criatura, ou se de alguma forma nós ainda não cruzamos a linha de se render, de ter Jesus nas nossas vidas. São perguntas importantes e inevitáveis que nós devemos pensar nessa noite quando pensamos sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, porque quão grandes e profundas coisas nós temos. Deus sabe, meus irmãos, eu me encanto de pensar todas as vezes nisso. Deus maravilhosamente nos amou. Quem faria alguma coisa dessa por nós, como Jesus fez? Jesus fez a obra completa. E Deus pegou essa vitória cintilante, maravilhosa, sem igual de Jesus Cristo e falou assim: se crer no Filho, vale para ele também que crê. Se creu em Jesus, vale para ele também. Deus fez isso. Basta crer, basta se render, basta dizer, eu vou viver essa nova história. Jesus vai ser o meu dono, eu não vou querer mais achar que eu sou o dono da minha vida, quando na verdade a minha vida está segundo uma natureza pecaminosa, da qual o pecado me domina. Não, mas eu quero ser livre, como nós cantamos hoje, livre da culpa do pecado, porque agora eu tenho um Senhor na minha vida que justificou os meus pecados. Um Senhor que lavou a minha vida, um Senhor que garantiu a vinda do Espírito Santo para a minha vida, um Senhor que de fato me fez ser nova criatura a partir da história e da obra dele, e agora é ele que me toma pela mão para me levar lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, ali eu posso orar, eu não preciso de homem algum para orar por mim, porque eu tenho acesso direto ao Supremo, ao Soberano, ao Poderoso, sem igual ao Senhor dos Exércitos. O Filho me leva lá, essa realidade é uma realidade da minha vida, não é algo que eu ouço falar, mas acontece comigo, Ele me escuta, porque eu estou justificado nele, porque eu estou ressurreto, porque espiritualmente agora eu sou vivo, porque agora eu discerno conforme o Espírito, não ando mais conforme o meu próprio entendimento, não, conforme uma própria natureza caída e morta espiritualmente não, mas agora eu sou espiritualmente vivo. E uma vez justificado espiritualmente vivo, eu vou viver a vida que Deus tem para mim, em todos os seus aspectos. Porque Deus está nos levando de volta ao princípio. Deus está nos levando de volta para casa. A gente ainda vai enfrentar os dias desse corpo aqui, os dias dessa era, os dias dessa história, o dia desse mundo aqui enquanto aqui estivermos. Mas grande história, vida eterna está reservada para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que são nova criatura, para aqueles que rompem com uma vida de si mesmos e falam, Jesus vem ser tudo para mim, não quero só partes não, o Senhor será de fato o Senhor da minha vida, porque é o Senhor que me salva da condição que eu própria de mim mesmo não posso me salvar.
Eu quero o plano que de fato me redime para com Deus, porque é o plano de Deus, não é o plano segundo eu mesmo. Eu finalizo aqui dizendo acerca disso, que é muito comum nos homens do nosso tempo quererem justificar, criarem uma história para a própria salvação. Não, eu estou com Deus porque eu faço isso, isso, isso e aquilo. Eu estou com Deus porque eu sou uma pessoa legal. Eu estou com Deus porque as pessoas dizem bem de mim. Estou com Deus porque eu não mato, porque eu não faço os maiores crimes, porque eu sou uma pessoa boa. Esse é o caminho da redenção segundo você mesmo. Mas o caminho da redenção de verdade, para valer, para Deus, só se dá na pessoa de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo na vida daquele que crê é uma obra avassaladora, extraordinária, profunda em todos os seus aspectos, tal qual nós vimos nessa noite. E eu termino dizendo, reforçando esse versículo: se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Velho homem ficou para trás, tudo se fez novo. Tudo de uma natureza caída ficou para trás. Tudo que tem a ver com Deus, o seu reino, com a sua justiça, com a pessoa do Filho, tem a ver com a novidade de vida com que temos a viver. E isso redefine tudo que nós vamos viver, porque é a liderança do Espírito sobre nós. É o fruto do Espírito em suas muitas características. É o senhorio de Jesus sobre tudo. É a presença do Espírito Santo, é o ter acesso ao Santo dos Santos, saber, eu oro e Deus me ouve porque eu estou assegurado em Jesus. É o dizer e cantar, a minha vida está nas mãos de Jesus, e se daqui a pouco eu for chamado, eu descanso em paz, porque depois desses dias eu estarei na eternidade com Deus, porque eu tenho vida eterna, porque eu sou nova criatura. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra, vamos agradecer a Deus por tudo isso que só Ele fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Pai, quanta alegria nós vivemos aqui ao se deparar com a Tua palavra, a palavra que nos conta a história da redenção, a história do Teu plano, o Teu plano de resgate, o Teu plano de nos trazer para perto, para nos trazer de volta, para vivermos aquilo que o Senhor nos criou para viver. Nós, Pai, Te adoramos porque o Senhor é sem igual, o Senhor é todo amor por nós. Quando nós merecíamos, ó Pai, o fim, quando nós merecíamos todas as dimensões da morte, pela desobediência, o Senhor nos amou e preparou um plano chamado Jesus. Um plano de redenção, um plano de nos trazer de volta de onde saímos. E nós cremos, ó Pai, nós os que creem, nós cremos que chegaremos lá, um dia estaremos diante do Senhor de novo, não apenas na consciência do acesso espiritual que a ressurreição nos dá, a ressurreição em Cristo nos dá, mas sabemos que um dia teremos corpos glorificados, estaremos diante do Senhor face a face. Estaremos longe de toda dor, como no princípio de todo pecado, o Senhor nos criou à parte, longe de todo pecado, de toda falha, de toda transgressão. O Senhor nos levará para lá de volta. Mas o Senhor levará, Pai, aqueles que, Pai, cobertos pelo sangue do Filho, foram alcançados. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus, no plano que o Senhor preparou, como nós cantamos aqui hoje, nessa noite, Pai, Ele foi obediente a Ti, até a morte, até uma morte tão dura como a morte de cruz. O Teu Filho, Pai, ao contrário de Adão, Pai, de todos nós, ó Pai, que dada essa natureza, essa realidade, ó Pai, tantas vezes, mesmo sabendo o que temos que fazer, a gente ainda falhamos, Pai. Teu Filho não, Ele foi perfeito, Ele foi impecável, Ele foi obediente durante toda a sua vida. E Ele foi obediente à missão que o Senhor deu a Ele para executar, a missão de ir à cruz do Calvário, para nos justificar. E nós agradecemos, ó Deus, porque quando Jesus venceu a morte, o Senhor, com todo o amor, com toda a graça, com toda a misericórdia, o Senhor tornou a vitória de Jesus a nossa vitória também, a vitória daqueles que creem em Jesus. O Senhor nos ressuscita, o Senhor nos tira desse estado de morte espiritual,
desse estado, ó Pai, de distanciamento, de falta de vida. Mas o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo, Pai. O Senhor tornou novas as coisas nas nossas vidas, ó Pai. Podemos nos ver, nos chamar e nos entender como nova criatura, porque a Tua palavra nos diz isso, porque a obra do Filho faz isso, porque nós temos visto nas nossas vidas, por meio do crer e na fé de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, o que o Senhor tem feito por meio dessa nova vida. E toda a glória ao Senhor, porque essa é uma obra do Senhor por meio da vida do Teu Filho, Pai, em nós. Então, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos, Senhor Deus, sem fim sobre nós. Muito obrigado porque a vitória do Filho Jesus Cristo é a nossa vitória também. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos por conta disso, Pai. Mas nós oramos, Senhor Deus, nessa noite, Pai, em acesso direto com o Senhor, Pai, crendo no Senhor, nós rogamos, Senhor Deus, torna-nos, ó Pai, um povo que anuncie isso cada vez mais, as verdades, ó Pai, da salvação eterna em Jesus Cristo. Pai, sensibilize, Pai, os corações, toque nas vidas dos corações que ouvem nessa noite, o refletir, o meditar na Tua palavra, nas Escrituras, Pai. Porque às vezes é tão comum, ó Pai, se afirmar acerca de se viver com o Senhor, de se estar no Senhor, mas é só quando o Filho passa pela nossa vida, ó Pai, é só quando de fato, quando reconhecemos o senhorio e a salvação nele, é que todas as demais coisas vão prosseguir em acontecer, Pai. E olha para todos que estão aqui nessa noite, Pai. Porque, Senhor Deus, o Senhor não nos chamou para ter uma religião da qual os outros nominem ou identifiquem a gente como próprios dessa religião. O Senhor não nos chamou para compor rol administrativos de igreja, Senhor Deus. O Senhor não nos chamou para a gente ter um convívio, um clube social do qual a gente participa momentos de entrosamento, de convívio, pura e simplesmente não, Pai. Mas tudo o que vivemos, ó Pai, tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, porque se convivemos aqui, convivemos como um corpo vivo que foi edificado, confirmado e consolidado a partir da obra de Jesus Cristo. E é isso que faz essa nossa história ser real a nós os que creem, ó Pai. Mas nós entendemos, ó Pai, quantos que às vezes por conta de um convívio familiar, de alguém que conduziu, de alguém que levou, pode estar em meio aos seus, mas não ter se achegado ainda verdadeiramente ao Senhor, por não ter se, ó Pai, reconhecido por completo tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo manifestou, tudo o que Cristo realizou em obediência ao Senhor. Então que essa noite, ó Pai, seja um tempo de reflexão profunda nas verdades das quais, ó Pai, esses textos apontam na Tua palavra, Senhor Deus. Realidade da qual o Teu Filho executou, realidade da qual a Tua palavra confirma e comprova, realidade da qual, Senhor Deus, nos põe a pensar a respeito na nossa vida, na nossa caminhada de vida, na nossa trajetória de vida. Porque nós não seremos, ó Pai, novas criaturas, apenas nos afirmando novas criaturas. Seremos nova criação quando, Pai, a nossa vida for o resultado de uma vida que é de fato uma nova criação. Uma vida guiada, Pai, no Espírito Santo e no seu frutificar. Uma vida que tem acesso e que se volta a Deus com prazer todos os dias. Uma vida que vive para o reino de Deus, uma vida que agora tem esperança da vida eterna, tem certeza da salvação em Cristo Jesus, uma vida, ó Pai, que se volta, Senhor Deus, a caminhar nos Teus propósitos em obediência o tempo todo, Pai, uma vida que se forja, ó Pai, na amizade com o Senhor, no prazer de Te obedecer, no prazer de se voltar ao Senhor continuamente, porque é para tudo isso e só isso que o Senhor nos chamou e nada mais outras coisas, ó Pai. As outras coisas elas ficarão com essa vida, com essa existência. As outras coisas podem ser supridas em algumas outras realidades ou experiências humanas, mas a realidade da salvação, da nova vida em Cristo Jesus, ó Pai, só vem por meio do Senhor e na sua obra, ó Pai, consumada no Teu Filho. E que todos aqui que estão nessa noite, ó Pai, ou acompanhando, ó Pai, esse tempo, essa palavra, essa mensagem em alguma outra ocasião, reflitam sobre a verdade, ó Pai, daquilo que meditamos nessa noite. Porque o Senhor, o Deus da redenção, após, ó Pai, nos permitir sermos justificados por meio do sangue do Teu Filho, o Senhor é aquele que nos traz para a realidade da ressurreição, de uma nova vida, de uma vida ressurreta, de uma vida regenerada, de uma vida, ó Pai, aperfeiçoada na habitação do Espírito Santo nas nossas vidas, uma nova vida que é espiritualmente viva, vivificada em Cristo Jesus.
E Pai, se há alguém aqui na nossa noite, Pai, nesse nosso encontro, nessa nossa ocasião, que ainda não viveu de tudo isso, Pai, nós oramos para que essa seja uma realidade nessas vidas, porque não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que estar junto e em contato contigo, ó Pai. Não há nada melhor do que Jesus, o Filho, o Salvador vitorioso, e que permite, Senhor Deus, a nós participarmos da vitória dele. Não há nada melhor do que estarmos no reino da sua maravilhosa luz e estarmos garantidos e assegurados para a vida eterna. Não há nada melhor do que tudo isso. E tudo isso só se dá na pessoa e na centralidade de Jesus Cristo. É assim que nós oramos, ó Pai, é assim que nós clamamos e rogamos nessa noite de todo o nosso coração. E nós oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.